Você já ouviu falar de Resident Evil 3.5? Hoje vamos conhecer a versão de Resident Evil 4 nunca lançada. Possessed. Biohazard 4. No começo dos anos 2000, a Capcom queria dar um novo rumo à série Resident Evil. A pressão estava em cima para criar algo novo após o sucesso de Resident Evil 2 e 3 Nemesis. O foco era mudar e trazer uma experiência ainda mais aterrorizante para os jogadores. Assim nasceu Resident Evil 3.5, um protótipo que seria a base de Resident Evil 4 que conhecemos hoje. Originalmente, o Resident Evil 3.5 apresentava uma abordagem muito mais sombria e sobrenatural, inspirada nos filmes de terror psicológico na época. Leon Scott Kennedy era o protagonista, mas em vez de enfrentar infectados ou zumbis, ele estava envolvido em uma história repleta de fenômenos sobrenaturais. A história gira em torno de um vírus conhecido como progenitor, que causava alucinações em Leon, e os inimigos variavam, desde criaturas fantasmagóricas até uma versão de uma sombra que perseguia o Leon pelos corredores. Uma das partes mais marcantes desse protótipo era o famoso Hookman, uma criatura espectral que carregava um gancho e se tornava um pesadelo para Leon. O ambiente era sombrio, com uma mansão abandonada repleta de móveis que ganhavam vida e atacavam o jogador. A versão de Resident Evil era muito mais próxima do estilo clássico dos primeiros jogos, mas com um toque de terror psicológico. Leon tinha que lidar com alucinações, um ambiente em constante transformação e sustos que jogavam diretamente com a sanidade do personagem. Afinal, por que esse jogo foi cancelado? Apesar de todas as ideias inovadoras, a Capcom não estava satisfeita. A direção da empresa achava que o jogo ainda não era suficientemente revolucionário. E para revitalizar a franquia, além disso, o foco no sobrenatural se afastava demais da essência da série. E depois de várias mudanças, a Capcom decidiu cancelar Resident Evil 3.5 e começar o desenvolvimento do zero, o que eventualmente levou ao Resident Evil 4 que conhecemos nos dias de hoje. As principais mudanças em Resident Evil 3.5 estavam nos sistemas de câmeras e de combate. O jogador utilizava a câmera sobre o ombro e foi posteriormente mantida em Resident Evil 4, mas a ambientação estava muito mais claustrofóbica, reforçando o clima de terror. Não sendo sido lançado oficialmente, Resident Evil 3.5 continuou a inspirar os fãs. A comunidade criou diversos mods, fangames e até reimaginou como poderia ter sido o jogo utilizando engines modernas do protótipo. Alguns até argumentam que Resident Evil 3.5 capturava o melhor espírito dos jogos clássicos do que a versão final de Resident Evil 4. E você? O que você acha? Qual versão você preferia explorar? A que deu sustos com Hookman ou a ação frenética de Resident Evil 4 que conhecemos nos dias de hoje? Diga aí nos comentários.